Viva João Tordo. Olá. Escritor, músico nas horas vagas, já vamos falar sobre isso. Coautor da série da moda, que é Rabo de Peixe. E eu quero começar por aqui. Como é que se escreve Rabo de Peixe? Conta-me como é que foi o processo. Tu pegaste nas tuas malas e foste para os Açores, ou ficaste aqui em Lisboa a ler coisas sobre os Açores e depois é que foste para lá? Olá, obrigado pelo convite. Não teve nada a ver com isso. Foi, quer dizer, teria graça se tivesse sido assim, mas foi um convite do Augusto Fraga. Eu estava embrenhado noutros projetos na altura e o Augusto ligou-me a dizer que gostava de falar comigo, e eu já sabia que ele tinha vencido o concurso da Netflix, e por isso havia 3 projetos que a Netflix tinha premiado. Um deles era o Rabo de Peixe, e tive uma conversa com ele assim bastante simpática. E depois o Augusto disse: olha, gostava que viesses trabalhar comigo para escrevermos a série. Acontecia que nós estávamos em pandemia e portanto foi um processo invulgar, porque o que aconteceu foi que eu, o Augusto e o Gonçalves, e depois também com a ajuda de outras 2 pessoas, o Francisco Lopes e o Fernando, acabámos por nos juntar numa sala de escritores todos os dias durante creio que foram 5 meses, de janeiro, fevereiro, março, abril, maio. O que é uma sala de escritores? É uma sala de pessoas esquisitas a pensar em coisas esquisitas. Não, basicamente é o que os americanos e os ingleses chamam Writer's Room, que é uma coisa que eles fazem quando escrevem uma série de televisão. Uma série de televisão raramente é escrita por uma pessoa só. Tens alguns casos assim, talvez o David Simon faça isso algumas vezes, escrever uma série sozinho. Mas... Aumenta a produtividade, aumentam as ideias, é mais fácil? Aumenta as ideias, sim. Nós neste caso éramos 3 a escrever. Eu, Augusto e o Hugo, e os outros 2 estavam em modo de ajudar e aconselhar e rebater ideias, etc. E é uma coisa muito nova cá, não se costuma trabalhar assim, e por isso é que eu acho que o resultado depois também foi diferente do que é habitual, porque nós tivemos ali esses 5 meses entre... todas as manhãs reuníamos e depois eu e o Hugo começámos a escrever os guiões, e depois tudo ia passando uns pelos outros, e as personagens, as ideias e os acontecimentos. E estão no mesmo sítio, fisicamente? Não, nós estamos em pandemia. Isto foi em 2021, janeiro de 2021, o segundo confinamento, o segundo grande confinamento. Não te lembras? Foi para 3 meses e meio ou 4, de janeiro até abril. A nossa memória faz o favor de apagar essas coisinhas, não é? Eu lembro muito bem. Foi bem duro. Sim, o confinamento foi bem duro. E eu no Zoom todos os dias com esta malta, e pronto. E eu acho que o Augusto teve esse grande, para além de ser um tipo extraordinariamente humilde e muito talentoso, soube rodear-se das pessoas certas. Ou seja, ao invés de fazer aquela coisa de eu vou fazer isto tudo sozinho, que é muito às vezes o que... Eu sou o grande realizador que tive uma grande ideia. Exato, e ganhei um prémio e agora vou fazer também um argumento e vou não sei o quê. E ele pensou: ok, eu sou realizador, tenho estas competências, e ele de facto é muito talentoso no que faz. Vocês já se conheciam? Não, mas não sou escritor. E o que o Augusto fez foi ir buscar 2 escritores de profissão. Eu e o Hugo andamos a fazer isto há décadas, e portanto sob o auspício e sob a direção do Augusto, que foi sempre muito voltada para eu quero fazer uma série que seja para toda a gente, e isso é o que eu gosto. Eu também gosto de escrever livros que sejam para toda a gente, que não seja uma coisa elitista, que seja, neste caso, o cinema de autor, daqueles que o plano fica parado 3/4 de hora e nós não conseguimos perceber exatamente o que é que aquele personagem está ali a fazer. Sim, é engraçado estás a falar disso, porque uma das grandes... Enfim, eu assisti à discussão da lei do cinema há uns anos, quando se discutiu aqui em Portugal que as plataformas iam começar a deixar parte dos seus lucros nos governos europeus, porque obviamente estavam todas a pagar impostos nos Estados Unidos e nós a pagarmos as plataformas aqui na Europa. Portanto, quando essa discussão aconteceu, eu fui ao Parlamento e estive lá com as outras pessoas e com os outros argumentistas, e havia um realizador que defendia que todo esse dinheiro devia ir para o ICA, porque o cinema português de qualquer maneira nunca passava de Badajoz, e que a única maneira que o cinema tinha de chegar mais longe era ir aos festivais de cinema.
E eu estive do lado dos que se opuseram. Isso não, acho que o sistema de júris do ICA tem a sua razão de ser. Eu acho que o cinema de autor ou outro tipo de cinema que se faça em Portugal. O ICA é uma entidade que avalia e que depois subsidia projetos de cinema e audiovisual. Sim, muito rapidamente, para não ser chato, isto tudo começou com a lei do fomento ao cinema, com o Marcelo Caetano nos anos 70, e depois criou-se o sistema de júris que perdura até hoje. Ora, o sistema de júris tem todo o direito a existir. Eu acho que todo o cinema deve ser apoiado. O que não pode acontecer é estar-se a favorecer ao longo de muitas décadas um determinado tipo de cinema, ao qual se resolveu chamar de cinema português, em detrimento de outras formas de expressão no fundo, dramática e artística que são tão importantes quanto essa. E o que aconteceu é que houve um divórcio muito grande entre o público e o cinema português por causa disto. Sim, passou a ser uma coisa de minoria, seguramente obras de arte extraordinárias, mas que a maioria das pessoas se calhar nem entende, não é? Porque tem uma linguagem muito própria e tem tem uma linguagem muito própria e acabou por criar esta cisão e este divórcio, que eu não estou a dizer que o cinema português deva mudar, não é isso que eu estou a dizer. Está-se a advogar por uma diversidade. Tem que haver diversidade, porque este divórcio surge do facto do meu ponto de vista, eu enquanto escritor tenho liberdade para falar nisso, porque eu não ganho a minha vida a fazer audiovisual, eu ganho a minha vida a escrever livros, graças a Deus que tenho essa liberdade, e portanto escrevo audiovisual porque tenho prazer e tenho gosto nisso. Mas tu és argumentista também, tu fazes coisas eu para... também sou argumentista, mas a minha vida, a minha subsistência vem dos livros, e tenho toda a liberdade. Que é extraordinário ter essa liberdade também, não é? Ai, se calhar não me dão um subsídio, porque se eu disser que isto não faz... percebes? E por isso a questão é, eu enquanto escritor percebi rapidamente, ou ao longo de alguns anos, que se eu não vender um determinado número de livros, ou seja, se eu não tiver atenção a quem está do outro lado, ao público, eu não ganho a vida. Portanto, se eu... Vamos por hipótese, eu vendo 10 mil livros em 2022 ou 20 mil livros e em 2023 vendo 5 mil, tipo, alguma coisa está mal. Portanto, é este livro que eles não gostaram, a escrita não se adaptou, enfim, pode... Mas depois vem aquela conversa de mas vais adaptar-te àquilo que o público quer. Sim. Não, vou olhar para a realidade e perceber se será que eu fiz alguma coisa aqui. Por acaso, essa é uma pergunta. Como é que tu consegues, e já vamos voltar a Rabo de Peixe, porque eu quero explorar aqui um bocadinho a maneira como tu escreveste a série, como que tu foste coautor desta série. Como é que tu equilibras como é que tu equilibras entre aquilo que é a expectativa do teu público natural, que já leu 10 livros teus, os teus maiores fãs, e as tuas epifanias criativas? Quer dizer assim, eu estou a lembrar, por exemplo, quando tu tinhas um conjunto de novelas, de romances já escritos, e um dia disseste, e agora vou fazer um policial. Como é que foi isso? Mas essa é a questão, é que eu acho que ia chegar lá, que era... este escrutínio que eu tenho enquanto escritor, que é, eu ganho por livro vendido, não tenho quaisquer subsídios, não tenho bolsas, não tenho apoios, portanto a minha vida tornou-se rapidamente num diálogo entre mim e quem está do outro lado. Angustia-te esse olhar para os números? Não, acho que faz parte da vida de qualquer pessoa. O que aconteceu no cinema português foi que este escrutínio não está presente porque os subsídios são a fundo perdido, e portanto eu, enquanto realizador, quando vês os números das pessoas que vão às salas ver cinema português, é assustador. Há filmes que fazem 40 espectadores, há filmes que fazem tipo 200 espectadores. Portanto, eu enquanto escritor não poderia nunca viver nessa realidade, porque não ganharia a vida. Logo, não estou a dizer que esse tipo de cinema não deve existir, porque acho que todo tipo de cinema tem todo o direito a existir e a ser subsidiado. O que eu acho é que importa pensar, importa refletir e importa ter uma consciência de que as coisas estão neste ponto. O que Rabo de Peixe vai fazer, só para acabar essa linha de pensamento, vem mostrar que o audiovisual português ultrapassa Badajoz, mas em larga medida, e é bom, porque a série está nos tops de dezenas de países. Top 7 mundial. Sim, que é uma coisa. Surpreendeu-te esse resultado? Surpreendeu-me imenso. Nós calculávamos que fosse
fosse uma série de sucesso em Portugal. Faz sentido, todos queremos ver uma série em Portugal, ainda por cima nos Açores, com atores portugueses, portanto iria conquistar-nos logo à cabeça. Mundialmente, não. Qual foi o clique? O que é que tu agora que consegues olhar para trás e quando revês a série, o que é que te. Ok, tu estás muito próximo do objeto, não é? Mas o que é que tu achas que foi os cliques, as chamas, o fogacho que fez com que culturas tão diferentes da nossa se apaixonassem por Rabo de Peixe? Eu acho que tem a ver com a empatia que aquelas personagens criam. Ou seja, aquele grupo de miúdos, o Eduardo, a Sílvia, né? O Carlinhos, o Rafael e depois o Uncle Joe também, noutra medida, tem uma empatia enorme connosco, porque lembra-te as histórias de miúdos, as histórias das aventuras de ir atrás do tesouro perdido, né? Que eram as histórias dos Goonies e daqueles filmes dos anos 80. E eles têm uma vida desgraçada, com ausência de oportunidades, e subitamente ganham um Euromilhões e uma desgraça ao mesmo tempo, tudo no mesmo pacote. Isso, como está tudo no mesmo pacote, ao mesmo tempo ser uma história de aventuras de miúdos de uma vila muito pobre, a ganhar o Euromilhões e de repente tentar desafiar os deuses, não é? E portanto nós acho que toda a gente se identificou com estas personagens, com os seus dramas, com as suas dificuldades, e com o rebuliço que a história às tantas cria, não é? Das coisas estarem constantemente a inverter-se, e isso foi feito porque nós tivemos tempo para escrever e estávamos numa sala de escritores em que todos estávamos com o mesmo pensamento, que era: nós queremos fazer para já algo que nós gostássemos de ver, e depois algo que seja muito divertido e emocionante para as pessoas, para quem nos vai ver, não é? Como é que é o processo lá dentro? Há uma parte dessa sala de escritores que depois vocês conseguem fisicamente estar sentados em Rabo de Peixe? Não, cá. Cá, sempre. Sim, então foi através do Zoom. E nunca estiveram. Tivemos. Okay. Depois, quando as coisas abriram em abril, quando o confinamento acabou, fomos aos Açores, todos juntos. Como é que foi isso? Como é que foi esse momento? Foi engraçado. Fomos visitar os lugares todos que tínhamos imaginado, não é? Tipo, a Lagoa, as Furnas, a Ponta Delgada, fomos a vários sítios, andámos naquelas estradas meio selvagens, e portanto visitámos os lugares todos. A estrada do Farol, aquela fomos ilha. A Rabo de Peixe, e quando fomos a Rabo de Peixe é que eu tive uma visão, eu e o Hugo, claro que o Augusto já a conhecia, mas o Augusto é de lá da ilha. Porque ele é da ilha. E eu e o Hugo tivemos pela primeira vez a visão do que era Rabo de Peixe. De facto, é uma vila extraordinariamente diferente de qualquer coisa, de qualquer lugar onde eu tenha estado. Pelas cores, pela devoção ao Santo Cristo. Os interiores das casas são exatamente como está na série, cheios de objetos e de parafernália, e as pessoas são diferentes. São, de facto, é uma cultura muito diferente e muito própria, e foi importante irmos lá ver para depois transportar isso para a escrita, não é? Tu és um ouvidor, tu foste ouvir as pessoas também, quer dizer, tu estás lá, observas, lá está, as estradas, a luz, as casas. As pessoas, como é que ressoaram em ti? Como é que tu foste tu vais lá também apropriar-te da alma daquelas pessoas antes de. Calma, apropriar-me da alma. Não, apropriar-me da alma no sentido em que vais saber a música, vais saber o que é que elas dizem, o que é que as faz sonhar, o que é que as angustia, porque isso também lá está dentro desta série. Sim, mas eu acho que as características particulares de Rabo de Peixe são algo que nós tivemos em conta e que informaram a criação das personagens. Depois disso, há um velho exemplo de como é que porque é que basicamente uma história funciona e outra não, né? O que é uma boa história? É isso que eu estava a dizer, é quando tu até podes estar a escrever sobre um marciano ou sobre um extraterrestre, por acaso o ET neste caso, né, que eu estava a pensar agora, e o que tu fazes é dar-lhe exatamente as mesmas emoções que nós. Porque é que o ET funciona enquanto história? É porque o ET no fundo é um miúdo de 12 anos que tem exatamente as mesmas emoções. Ao mesmo tempo que o Elliot está cheio de medo, o ET está cheio de medo. Ao mesmo tempo que o Elliot tem desejo de conhecer aquele desconhecido,
o próprio ET tem exatamente os mesmos sentimentos, portanto eles são um espelho um do outro. Ora, se tu consegues fazer isto com extraterrestres, evidentemente consegues fazer com miúdos de rabo de peixe. É isso que gera essa empatia, no fundo, que nós estejamos a torcer por aqueles personagens para que eles se safem a fazer uma coisa em princípio má, que é traficar droga, porque para quem não conhece a história, sim, porque os motivos são mais nobres do que esses. Eles querem escapar a uma realidade muito dura. E a droga é a porta de saída daquilo, não é? Portanto, é apenas um objeto e não necessariamente um. Sendo que, quando nós lemos os relatos históricos desse período de 2001, em que o veleiro tem um problema no leme e estes fardos de droga aparecem na costa, nós misturamos, lá está, desde esta população naif que sabe muito pouco, não está exposto, lá está, à ideia de droga, de experimentar esta droga e, portanto, com o efeito catastrófico que isto tem, e por outro lado, todos os negócios que depois se vão gerar à volta disso. Portanto, é o fim da inocência daquela população, ou tu achas ou a tua sensação é que aquela população já é muito pouco inocente com tudo aquilo que teve que superar, não é? Não sei responder porque eu não conhecia rabo de peixe antes da chegada daquela droga toda. O que eu te sei dizer é que não há ali uma intenção de verosimilhança, ou seja, de facto aquilo aconteceu, de facto a droga deu à costa em Rabo de Peixe e noutras vilas, e de facto houve problemas sociais. Leste coisas antes o tempo de preparação? Fizemos uma investigação enorme, só que depois percebemos que a história morria cedo, ou seja, o Quincy, que era o nome verdadeiro do tripulante daquele veleiro, de facto esteve preso na prisão de Ponta Delgada e de facto escapou saltando o muro. Mesmo? Sim, porque tu quando vais aos Açores e quando vais na estrada, tu vês a prisão do teu lado direito e o muro é baixíssimo, portanto qualquer pessoa com uma escada salta aquele muro. E ele salta o muro e tinha uma pessoa de moto à espera que o levou para a casa de um tipo qualquer lá perdido na ilha, e ele escondeu-se lá no galinheiro e a polícia foi lá encontrá-lo. Mas a história morreu ali. Portanto, esta história toda não chega para contar o resto da história. Chegava para fazer uma série de televisão. Portanto, o que nós fizemos foi vamos dar vida a esta história. Vamos pegar nestes miúdos de rabo de peixe e vamos ver o que é que acontece quando miúdos que vêm de uma situação pobre, que vêm de vidas difíceis, duras, têm de repente a lotaria nas suas mãos. E sendo que, não sei se foi de propósito, dir-me-ás tu, vocês brincam aos deuses, não é? E quando aquilo parece que está a correr francamente bem, acontece sempre uma desgraça. Acontece sempre alguma coisa que, raio, agora que isto se ia resolver de vez, correu francamente mal. Há momentos em que isso acontece, em que eu tenho vontade de rir e não de chorar. E claro. Quando devia acontecer era dizer: ei, lá estás, gerando a empatia, eu devia me sentir triste, mas o que me dá é vontade de rir. Mas sabes que essa palavra empatia é uma palavra que hoje em dia se usa num contexto mais de eu gosto de si ou tenho afinidade por si. Lixamos a palavra? Lixamos, porque a origem da palavra que vem dos gregos e que está descrita em Aristóteles como a possibilidade da dramaturgia, ou seja, a possibilidade do espectador estar perante aquilo que é representado. Na sua origem, a palavra empatia é a possibilidade de eu estar perante as coisas que me causam repúdio ou aversão. É exatamente o oposto. E isso compreende-se na ficção. Tu só consegues estar na ficção se também tiveres a capacidade de estar perante as coisas que não gostas, perante personagens que te são terríveis, como o Arruda, por exemplo. Isso é maravilhoso, eu quero falar sobre isso. Já agora é uma pessoa terrível. Nesse é o ponto. Mas já agora deixa-me só fazer uma pergunta antes, que é: tu tinhas escrito, vocês tinham escrito toda a série antes de começar a filmar ou durante o processo de filmagem tu foste ajustar? E eu estou a perguntar isto exatamente por causa do Arruda, porque o Arruda é o Rufia, o pequeno Rufia de rabo de peixe, não é? Quem que no fundo diz: bom, é o Albano Jerónimo, em primeiro lugar, para as pessoas ficarem já com isto na cabeça. A quem, quando a droga aparece, no fundo quase se arroga o direito de dizer: mas este é o meu negócio. Isto é meu, claro. E, portanto, como é que foi escrever o Arruda?
foi muito interessante, porque já Arruda não é um nome açoriano, é um nome que nós dissemos, ok, nós não queremos que ele tenha um nome açoriano, vamos chamar-lhe Arruda. E depois foi muito interessante porque as reescritas foram eu fiz algumas, mas depois foi o Hugo Gonçalves que ficou no projeto mais algum tempo, porque eu tinha outro projeto, e portanto quando acabou a sala de escritores e tínhamos os guiões mais ou menos fechados, ou quase mesmo fechados. Depois houve uma fase posterior de reescritas. O Arruda para mim foi das personagens mais interessantes porque o Eduardo precisava de um antagonista que não fosse apenas a máfia italiana, nem que fosse o Monty, que é o assassino a soldo italiano que a máfia manda para resgatar a droga. Precisavas de um verdadeiro opositor. Precisávamos de alguém real, de rabo de peixe, que fosse o antagonista, e o Arruda é excelente nesse aspecto. Pode ser quase um irmão gêmeo ao contrário? Não, eu diria que o Arruda é um bocado, por exemplo, a personagem da Sílvia, que é a filha dele, é o espelho daquilo. A Arruda é a imagem daquilo em que a Sílvia se podia tornar caso a sua vida corresse mal. E portanto aí está uma das boas coisas da série, é que nenhuma personagem ali é boa nem má. Pode haver sempre uma redenção ou uma catástrofe. Tem todos contextos difíceis e portanto o Eduardo às vezes faz as coisas erradas pelas razões certas, às vezes faz as coisas certas pelas razões erradas, e isso é que nos cria empatia, não é? Porque nós não. Enfim, ainda ontem, por exemplo, estava aqui a ver um documentário acerca do Stan Lee, que foi o criador da Marvel Comics e do Homem-Aranha, etc. E ele especificamente dizia que o Homem-Aranha era a personagem que ele mais gostava porque era uma personagem que estava no sítio errado à hora errada. Ou seja, ele não quer ser um super-herói, é depois mordido por uma aranha radioativa, tem uma tia que está sempre doente e que ele tem que cuidar acima de tudo. É um acidente. Exato, é um acidente ele de repente é uma personagem que é ao mesmo tempo um herói e um anti-herói. É ao mesmo tempo um miúdo ou uma espécie de adolescente amargurado, e alguém que tem demasiado poder para a responsabilidade que sabe assumir. E é isso que nós fizemos. Tu falas-me disto e eu estou a lembrar-me que a maneira como eu vi a série do Rabo de Peixe, eu sentia muito como é que um ambiente pode gerar uma profunda desigualdade. Porque quando nós estamos a ver aquilo, dizemos que aquelas, estão retratadas na série, mas aquelas pessoas naquele contexto, com aquela dificuldade toda, para chegar ao emprego de sonho ou à vida de sonho, tem que pedalar muito mais do que os privilegiados que estão aqui à nossa volta em Lisboa, com as mesmas idades. Muito mais, sim, e mais oportunidades. Sim, eu acho que é uma desigualdade enorme, não é? Eu acho que muitas das pessoas que vivem nessas situações desistem à partida, não é? Porque percebem que o caminho é impossível, ou que as oportunidades lhes estão vedadas. E eu tenho empatia. Simpatia? Não, acho que simpatia é um bocadinho triste de ter, mas acho que compaixão podemos usar. Compaixão, se calhar, para essa falta de oportunidades, sendo que das nossas próprias vidas, não é? Nós também vamos criando as nossas próprias avenidas, não é? Eu podia não ter sido escritor, eu tinha tudo para não ser um tipo com sucesso nesta vida. Quer dizer, o meu sucesso é muito relativo, obviamente, comparado com as pessoas que têm verdadeiro sucesso. Então, se tivesse um emprego chato, serias o quê? Não sei, eu acho que dadas as circunstâncias da minha personalidade, que fui sempre um miúdo e um adolescente extremamente tímido, com muita dificuldade na expressão, tipo oral, por exemplo, com muita dificuldade em encarar os outros nos olhos, sempre metido comigo próprio, sempre a ler e a tentar escrever a um canto. Eu tinha uma natureza que em princípio não seria para isto. E portanto fico muito surpreendido por chegar aqui a esta idade e por ter conseguido fazer uma série de coisas que aparentemente na minha infância e na minha adolescência ninguém adivinharia que eu poderia fazer. Quando é que os deuses decidiram que tu ias começar a escrever? Hein? Ou quando é que tu percebeste? Eu acho que desde os 6, 7 anos que eu me tornei obcecado pelos livros, mas era mesmo obcecado, não era uma coisa saudável. Pela leitura? Pelos livros, pelas histórias, pelas personagens. Eu acho que devo ter lido o primeiro livro do Sherlock Holmes de 50 vezes, e
o Estudo em Vermelho, né? Deve ter lido o Júlio Verne para aí 30. Portanto, eu andava ali à volta daquilo, à volta. E depois, quando descobri o Dostoiévski e os russos e aquilo. Para mim, o Crime e Castigo é um thriller. As pessoas falam de Crime e Castigo, alta literatura. Não, aquilo é um thriller. Aquilo é um thriller sobre um miúdo que está perdido nesta vida e que mata duas mulheres de uma maneira brutal e depois é perseguido por causa disso, e com toda a razão, né? Portanto, aquilo é um thriller. E eu sempre gostei desse tipo de ficção que nos leva ao limite, que nos coloca on the edge, como se diz, né? E por isso eu percebi muito rapidamente que a minha vida era aquilo. Mas depois, como tinha medo, comecei a divergir para outros lados. Tentei ser jornalista, coisa que eu não tinha jeito nenhum. Estudei filosofia. Os factos aborreciam-te, não? Não, é que eu não tinha jeito, percebes? Eu não tinha agenda, andava sempre desencontrado com as pessoas, tinha medo de estar a ligar e a chatear os outros. Portanto, um jornalista não pode ter estas características. O jornalista chateia pessoas, faz perguntas incómodas. Exato, e eu odiava, percebes? Eu disse, estou a chatear a pessoa. Então. Coitada da pessoa. Coitada. E portanto, foi nessa altura que eu fiz o interregno na ficção dos meus 20 até aos 25, 26, e depois percebi, não, eu tenho que voltar a escrever ficção porque isto não é para mim. E quando escreveste o primeiro livro, quando publicas o primeiro livro, qual foi a sensação? Foi de que não tinha feito quase nada, que faltava um caminho enorme. Portanto, a sensação foi tipo, ok, isto já está feito, já ultrapassei este percalço. Agora, o teu primeiro livro é um percalço, é isso? Percalço. Porque eu acho que o meu primeiro livro nem sequer é um romance, é um conjunto de 4 novelas que eu acho que tem alguma densidade emocional, mas que estão longíssimo daquilo que eu depois consegui fazer mais tarde. E consegues reler esse? Não. És muito crítico de ti próprio? Não quer saber, acho que não tenho nada que estar a reler os meus livros. Seria uma coisa completamente narcísica. Mas é curioso que tu dizes isto é um percalço, é tipo um acidente, mas assim, sem esse primeiro acidente não havia o segundo acidente, o terceiro e o quarto, e não podíamos usufruir hoje dos maravilhosos livros que tu escreves. Obrigado pelo elogio, mas a verdade é que não sou eu só que eu digo, quer dizer, olha para o público, certo? Que tu és um escritor acarinhado pelo público, quer dizer, as pessoas podiam gostar da tua escrita, comprar os teus livros, mas não só, eles gostam de ti como autor, como pessoa, acompanham-te, intervêm. O público fala muito contigo, vem ter contigo. Olha, Jorge, a questão é que nos últimos 20 anos eu não fiz mais nada senão escrever livros e ir ter com o público. Foi o que eu fiz. Eu não sei quantas centenas de sessões eu fiz desde 2004, mas não sei se foram centenas ou se foram milhares. Tu vais a sítios, vais a fóruns, vais falar com miúdos, vais falar com públicos. Vou a bibliotecas públicas, a escolas, a conferências, a debates, a palestras, a tudo. E portanto, durante os últimos 20 anos, essa construção foi feita também porque eu estava muito interessado em perceber o que é que estava do outro lado, o que é que as pessoas gostam de ler, porque é que gostam de ler, e essas perguntas todas que eu me fui colocando foram encontrando respostas. O que é que eles te dizem? O que é que os teus públicos te dizem? Os meus leitores já me disseram de tudo, desde que eu não devia ter matado uma personagem, até nos últimos tempos a coisa mais premente é então como é que vai ser a segunda temporada de Rapaz? Não sei. É uma pergunta. Como é que tu vais escrever? Vou. E essa eu não sei, mas a pergunta antes dessa era. Eu comecei a escrever policiais, como tu disseste, há uns anos, porque deixei-me de preconceitos, porque eu adoro policiais, adoro. E também gosto de ler. E portanto pensei, se eu gosto tanto disto, porque é que eu não hei de fazer, já que a minha profissão é escrever? E foi um salto no escuro, porque eu não sabia como é que o público ia reagir. Podia ter sido, este gajo não tem jeito nenhum para isto, mas a verdade é que o primeiro policial foi um sucesso enorme, e depois os outros dois que se seguiram, o Águas Passadas e o Oceanos de Perdão, trouxeram duas personagens que é a pergunta que o público mais vezes me faz: quando é que volta a Pilar? Quando é que volta a Pilar? E tu voltaste? Voltei no Oceanos de Perdão e agora vou ter que voltar outra vez, porque eu disse a mim próprio, eu vou fazer isto como Conan Doyle fazia com o Sherlock Holmes, que era, ele publicava o Sherlock Holmes em pequenos fascículos que saíam com o Times, e depois o público dava resposta, dizia: gostámos desta história, não gostámos desta, o Sherlock Holmes está um bocado parvo, o Dr. Watson está a falar muito. Uma coisa interativa. E eu disse, eu com os policiais pensei, eu quero fazer o mesmo, se estas personagens, a Pilar e o Cícero, não funcionarem, eu não vou insistir nelas, eu quero. Mas se funcionarem, eu vou aqui no fundo reescrevê-las e repensá-las. Não, e vou continuá-las, não é? Portanto agora tenho um terceiro volume para escrever
E isso é que me deixa contente, não é? Muito, muito mais do que a satisfação pessoal de sou um escritor conhecido ou que ganha os prémios ou que não sei o quê. O que me dá mesmo alegria é quando os leitores dizem eu quero ler mais destas suas personagens. Eu estou a gostar disto. Sim, e isso é que me dá a verdadeira alegria, porque eu sei que isto é quase contra mim dizer isto, porque no meio literário português nós tendemos a ser muito mais nobres e muito mais assim, mais não sei, mais... Elitista? Não, elitistas não, mas acho que tendemos a ser mais. Eu sou o escritor e portanto eu tenho a minha. Eu é sou que sei, autor. o chefe é que sabe. Sim, eu sou um autor e portanto eu não tenho que dar resposta. E eu, no meu caso, eu sou precisamente o contrário. Eu descobri que quanto mais eu percebo o que é que um leitor gosta nos meus livros, mais eu consigo ter afinidade com aquilo que estou a escrever. Portanto, e vais escrever para eles. Olha, este caro telespectador do Rabo de Peixe que quer pedir-te que faz favor de ressuscitar o Arruda. Porque eu tenho. O Albano Jerónimos eu tenho uma ideia para isso, mas não sei se vai ser. Porque lá está, porque depois entras lá no concílio dos escritores, claro, e aquilo portanto, as nossas ideias são todas escrutinadas, sujeitas a tipo levarem um tiro do Hugo ou do Augusto e eles dizerem: não, estás parvo. Isto não pode ser. Pois, portanto, na próxima segunda temos uma reunião e eu vou propor. Sim, o público, uma pessoa do público quer que o Arruda ressuscite, porque como é que é veres as tuas palavras a serem reimaginadas por um Albano Jerónimo ou pelo PP, que rapazote que também está na série? Eu acho que de todas as personagens da série, o Uncle Joe é o meu tipo objeto de estimação. É o teu favorito? É, porque sabes porquê? Porque quando estávamos na primeira sala de escritores a inventar o Rabo de Peixe, eu às tantas creio que lancei uma ideia que foi: pai, eu acho que o Eduardo devia ter alguém que estivesse fora de Rabo de Peixe e que fosse e que tivesse com ele uma ligação emocional tipo antiga. E depois chegámos ao Uncle Joe. É o tio da América que emigrou enquanto miúdo para os Estados Unidos. Exato, viveu lá a vida toda e depois é deportado, porque quando uma pessoa de uma nacionalidade que não é americana na sua origem comete um crime, é portanto, devolvido ao seu país natal. O que aconteceu nos Açores, e há um maravilhoso pormenor de linguagem que é a mistura do português e do inglês em contínuo, que é mágico neste Uncle Joe. E o Uncle Joe era a minha personagem de estimação, e portanto eu às tantas pedi ao Augusto e ao Hugo que me fizessem o favor de me deixar escrever a base daquele 6º episódio que eu adoro, em que eles vão ter com o Uncle Joe à sua cabana. Depois aquilo foi eu fiz a base, depois o Hugo reescreveu, depois o Augusto também, depois eu tornei a reescrever. E esqueci-me da tua pergunta. Não, a minha pergunta eu já estou no Uncle Joe, eu agora quero saber tudo. Okay. Então, como é que tu viste as palavras que tu escreveste, sim, o que tu imaginaste, na interpretação do ator? Porque depois o ator e ele próprio também reescreve o texto de alguma maneira, não é? Sim. Agora acho que, correndo o risco de ser injusto com algumas coisas que fiz no passado, eu acho que só recentemente é que eu comecei a gostar disso. Talvez tenha começado a gostar no País Irmão, que foi realizado pelo Sérgio Graciano. Depois gostei também muito no Até que a Vida nos Separe, que foi realizado pelo Manuel Pureza, e aí eu comecei a gostar das minhas palavras ditas pelos atores. Mas em Rabo de Peixe, de facto, gostei muito. Achei que superou em todos os níveis a minha expectativa. E tendo o Bebê Rapazote, que é um ator super versátil e de quem eu gosto muito a fazer de Uncle Joe, eu acho que ele está perfeito. Ele está mesmo perfeito naquilo. Tu escreveste a pensar nele ou não? Não. Nós não sabíamos nada. Quando escrevemos não tínhamos um único ator. Foi tudo. E talvez por isso também a série tenha resultado tão bem, porque nós não estávamos ligados a atores necessariamente, embora nesta segunda temporada já vamos estar com eles na cabeça, o que pode ser uma experiência também boa, mas diferente. Mas na primeira temporada, a liberdade que o Augusto nos deu de dizer: inventem, deem largas à vossa imaginação. Aliás, quando escrevemos a primeira temporada, o Uncle Joe não vivia num sítio afastado do mar. A cabana dele era mesmo junto à água,
na Fajã de Santo Cristo, na ilha de São Jorge, mas depois por questões de produção e de reescrita acabou por se deixar o Uncle Joe na... agora esqueci-me do nome da ilha. Não importa. Não, Era uma principal. É São Miguel. Sim, São Miguel. São Miguel, sim. Agora tive uma branca. Pensei que fosse outra ilha, nem sequer pensei que filmaram em várias ilhas. Porque na versão original ele de facto vivia ali, portanto, na Fajã de São Jorge, e depois as coisas foram-se alterando, mas o Uncle Joe continua o mesmo. E essa personagem eu acho que é muito delicada e ao mesmo tempo muito importante para o próprio Eduardo, porque é o amparo emocional dele, que ele já não tem com o pai, que ele já não tem com a sua mãe, porque a mãe morreu, e o Uncle Joe é aquele que o vai amparar quando ele mais precisa que lhe digam kid, como ele chama kid, tem a intenção que tu tens duas estradas, uma é voltas para rabo de peixe e tornas-te um peixe pequeno num sítio pequeno, ou então abres este caminho para a nova vida e arriscas ser preso e ser morto. Eu acho que esse era aquilo que o Eduardo precisava de ouvir. É uma personagem que empurra a ação, que pega neste caso no autor principal, no personagem principal e diz vai. Sim, eu acho que o Uncle Joe é fundamental naquela fase da história, porque ele aparece pela primeira vez no 4º episódio muito brevemente, depois no 5º no final, e o 6º é quase todo dele, né? E no 7º também. Mas ele dá aquele empurrão que o Eduardo precisa para estar convencido daquilo que ele já sabe que tem que fazer, mas ainda está na dúvida. Quando eles enterram a ruda, ele pergunta ao Uncle Joe: pá, mas o que é que eu faço? Então se eu fico aqui acabo como tu. Se eu saio daqui acabo como tu. Se eu fico aqui acabo como o pai dele, não é? É um dilema. Como o meu pai e o Uncle Joe dá-lhe a resposta. Tu assististe às filmagens? Não, eu não estava cá quando estava em viagem e portanto só comecei a ver alguma coisa quando já estava tudo feito. Eu não assisti. E tiveste uma sensação de quê? De surpresa? Olha, para te ser sincero, eu não estava à espera que fosse tão bom. Eu sabia que o Augusto era um grande realizador e sabia que os atores eram ótimos, mas eu próprio fiquei surpreendido com a qualidade da série. Talvez não por desconfiar de coisa nenhuma, mas porque não estava habituado a ver uma série portuguesa com tão bom aspecto. Isso. Com tão boa luz e com tão boa interpretação. Tem ótimo aspecto, a série. É uma das coisas que me surpreendeu logo. Foi, pá, isto, sabes, o pensamento que me veio, que é muito pernicioso, foi: isto não parece uma série portuguesa. Que é péssimo, não é? Isso é um português a pensar. Exatamente. Portanto, eu acho que esta série abre portas para nós começarmos a pensar de maneira diferente e para inverter um bocadinho este paradigma de que nós somos portugueses, somos pequeninos, esta língua nossa é um bocado estranha, não chega longe e tal. Não é verdade. Passamos de Badajoz, não é? Seguramente, claro que sim. Olha, o escritor João Tordo anda a ler o quê? O que é que te interessa agora por estes tempos? Olha, ando saltas de livro em livro? Ou... Salto. Estou quase a terminar um romance policial do Joel Dicker que se chama o caso Alaska Sanders, que é muito divertido, não é fascinante, mas ele escreve de uma maneira muito divertida e é compulsiva a leitura. Depois tenho estado a ler um ensaio do Alain de Botton que se chama esqueci-me. Já lá vamos chegar. Não, chama-se Essays on Love, que é muito engraçado, que é uma perspectiva muito estoica e muito diferente sobre aquilo que nós consideramos que é o amor. E estava a ler outra coisa que... Estava a ler o quê? E ontem acabei de ler o livro da Madalena Sá Fernandes, que se chama Leme, que é muito bonito. E vais, lês um pedacinho agora daqui, depois guardas, vais ler outro, ou tens alguma disciplina, ou lês coisas ao mesmo tempo? Leio ao mesmo tempo e leio sobretudo à noite. Eu há 10 anos que não saio à noite, que não vou. E quando vou jantar fora, são assim ocasiões especiais com amigos e tal. Outro dia fui jantar fora, não sei o quê, ou quando vou ao coro, mas de resto as minhas noites são para ler. Isso é uma vida de ermita. Não, eu acho que é uma vida de quem faz da sua vida à escrita, não é? Portanto, eu em vez de perder o meu tempo, que eu acho ótimo que as pessoas
pronto, saiam. Socializar, tu preferes escrever? Sim, socializar. Como é que são as tuas rotinas? Eu gosto de socializar durante o dia e depois à noite. Não dá mais consigo. Como é que são as tuas rotinas como escritor? São de manhã. Por isso é que também eu me deito cedo, porque eu começo a escrever muito cedo, começo a escrever 8h30, 9, já estou ao computador e começo a pensar, e são essas horas que eu penso melhor na minha vida e que penso melhor na escrita. E depois à tarde normalmente faço reescritas ou vou fazer coisas burocráticas que às vezes tenho que se fazer, ou vou à piscina também, eu gosto muito de natação, e depois à noite leio. Ou às vezes, quando estou bem virado, vejo uma série de televisão, mas gosto mais de ler. E quando tu estás a escrever, isso é um exercício que dura que horas? 3 horas? 4 horas? Às vezes pode durar 20 minutos. Por exemplo, se eu tiver um bom dia de escrita, 20 minutos não, mas pode durar 40 minutos. E eu tenho um bom dia de escrita e naqueles 40 minutos eu faço o que tenho para fazer. Só que esses 40 minutos são intensos e depois fica ali à volta do que fiz durante algum tempo, e às vezes demora 5 horas. Há um aquecimento mental? Ou não? Ou tu tens isto, a ideia como um emprego qualquer? Tu chegas, sentas-te, eu sou pago para escrever e então vou escrever. Não, eu não sou pago para escrever. Quer dizer, eu não sou pago para escrever. Eu publico livros. Aliás, a Penguin publica os meus livros e eu recebo uma porcentagem por cada livro vendido. Portanto, eu não sou pago para escrever. Eu tenho a iniciativa de escrever e depois, a partir daí, recolho aquilo que qualquer pessoa na sua profissão recolhe. E o que é que pode fazer a diferença entre a escrita ser altamente produtiva de 40 minutos ou teres que andar ali a marulhar durante 5 horas? Às vezes depois tem a ver com os dias, não é? O que é que faz a diferença entre uma pessoa ter um dia bom e um dia mau? Às vezes uma pessoa acorda com o pé esquerdo. O que é um dia bom? Um dia bom é um dia em que eu escrevo aquilo que tenho para escrever, tenho o mínimo de atrito possível com as outras pessoas, consigo ir fazer alguma coisa que me diverte nesse dia, tipo ir à natação. Ontem fui cortar o cabelo com o meu sobrinho, com um dos meus sobrinhos, e portanto vim para casa e depois a coisa foi, e dei uma aula à noite até às 10h30 e depois fiquei a ler e depois foi um dia tranquilo. Um dia mau é quando eu acordo, a escrita não corre bem, depois começo a entrar em conflito com as pessoas estão à minha volta. O que é que te chateia nas pessoas? Eu tenho uma cabeça obsessiva ou compulsiva, portanto a minha personalidade é assim e eu já há muito tempo que me habituei a isso. Quando não estou a escrever ou quando a escrita não está a correr bem, a minha obsessão volta-se para coisas que não têm interesse nenhum. Portanto, tens mau feitio, mudas a tua energia para... Posso ter mau feitio, mas também me arrependo logo de ter mau feitio. Arrependo-me, sim. Eu às vezes, quando me salta a tampa, consigo ser um tipo extraordinariamente agressivo. Quer dizer, não agressivo, mas consigo ser pouco simpático. Aborrecido. E eu não gosto disso, sabes? E portanto, às vezes, acho que durante o ano vou tendo que pedir desculpa aqui e ali, porque também me ensinaram que assim que o mal está feito, agora podes também fazer a reparação. Não é? E como normalmente eu me chateio com pessoas que são próximas, tudo será perdoado, não é? Se uma pessoa se conseguir entender. E tu chateias-te porque não as compreendes? Porque elas te estão a exigir demasiado? O que é que consegues encontrar? Qual é o motor dessa tua neura? Não é neura, eu acho que tem a ver com o facto de nesta vida todos nós vamos tentando conhecer a fronteira entre as coisas que eu tenho que aceitar e as coisas que eu posso modificar, não é? E quando me sinto acossado, quando sinto que estou numa situação injusta, quando sinto que do outro lado há alguém que procedeu de uma forma que eu achei menos apetecível ou menos respeitosa, reajo. Tento não reagir tanto hoje em dia, tento dar aquele período de pausa, deixa passar um dia e depois logo dizes o que tens a dizer, mas há alturas nesta vida em que uma pessoa tem que traçar fronteiras e tem que traçar limites, e isso não é fácil de fazer, porque a minha personalidade diz-me: não faças nada, mas é calado, deixa a coisa passar, porque assim não te metes em conflitos e não te metes em problemas. Mas os conflitos fazem parte da vida, não há maneira de os evitar, e normalmente temos conflitos com as pessoas que nos são mais próximas, até porque são essas que nós mais gostamos, com a nossa família, com os nossos amigos, com as pessoas com quem trabalhamos. Vou-te dar um exemplo claro: com a minha editora, com a Clara Capitão.
Nós gostamos imenso um do outro, já trabalhamos juntos há 10 anos e de vez em quando temos conflitos e zangamos-nos e ficamos assim uns dias de neura e depois pedimos desculpa, ou normalmente eu peço desculpa, ou a Clara também pede, e portanto nós vamos tendo conflitos que nos ajudam a crescer. A questão é que as crianças sabem isto quase instintivamente. Os putos estão sempre zangados, não é? Zangam-se com isto, zangam-se com aquilo, e isso é uma forma de eles poderem amadurecer. Se tu chegas a uma certa altura da tua vida e começas a evitar o conflito e começas a tentar agradar a toda a gente, de certo modo paras o teu crescimento pessoal e ficas com tu com as novas negras. Tu com as novas negras, ficas cheio de ressentimentos que podes tentar soterrá-los, mas mais cedo ou mais tarde eles hão de vir ao de cima. Há um livro que eu releio imensas vezes, de um tipo chamado Scott Peck, que escreveu um livro chamado O Caminho Menos Percorrido, e ele diz que o caminho menos percorrido é o caminho das pessoas que são capazes de aceitar o sofrimento que está inerente à realidade e que não só aceitam o sofrimento, como o tentam assimilar e como tentam perceber, mas o que é que eu posso aprender com isto, não é? Em vez de evitar a questão. E portanto, eu, como todos os seres humanos, tenho a minha cota parte de ira e de zangue e de indignação, etc. E a melhor coisa a fazer é tipo lidar com ela e transformá-la lentamente em tristeza e depois em aceitação, né? Olha, e ao contrário, as pessoas inspiradoras que te rodeiam, o que é que fazem em ti? Ou o que é que te oferecem? Oferecem-me. Eu acho que me oferecem a capacidade de perceber que eu sou só mais um. As pessoas que me. Minha sensação é que quando nós encontramos alguém que nos inspira ou de quem nós gostamos, é que quase por osmose nos transforma em melhores pessoas do que nós somos na vida real. Verdade. Olha, por exemplo, agora estamos a falar do Rabo de Peixe. Por exemplo, Augusto Fraga, né? Que é um realizador. Uma pessoa, sim, um realizador. É uma pessoa que tem uma capacidade de te fazer sentir-te para já bem acerca daquilo que fazes e depois de te trazer para cima, no sentido em que muitas vezes durante a escrita da primeira temporada nós tivemos períodos altos e períodos baixos, né? Temos períodos em que andamos para ali semanas em que não estagnados do mesmo. De repente as ideias começam a desaparecer, de repente começas a ficar cansado, e o cansaço é um grande inimigo da criatividade, talvez o maior inimigo da criatividade. E nessas alturas faz o quê? Paras? O Augusto soube muito bem gerir isso, né? Perceber, os meus escritores estão aqui num estado de exaustão e portanto vamos lá dar aqui uns dias de folga, se calhar para a semana reencontramos, etc. E nunca deixou de conseguir equilíbrio, né? Portanto, eu acho que há pessoas nesta vida que são naturalmente desequilibradas, e eu sou uma delas, e portanto tendencialmente busco pessoas que tenham esse equilíbrio e que me possam ajudar nisso e portanto eu acho que as pessoas acho que os grandes, né, as pessoas que são grandes são aquelas que têm maior capacidade de assimilar o seu próprio sofrimento e o sofrimento alheio também, né? E fazer disso algo de construtivo. Pronto, depois há as pessoas que são menos construtivas, que são mais destrutivas, e essas talvez não me interesse tanto estar com elas. Como é que tu lidas com. Agora estavas a falar neste período de passar, numa altura em que não há ideias, em que elas não fluem, em que elas não aparecem. A tua relação com a folha em branco, como é que é? Nesses momentos em que não aparece logo aquela primeira frase que lavra o terreno. Eu não tenho assim uma relação muito grande com a folha em branco, porque para mim quando ela desaparece rapidamente. Quando eu não tenho nada para fazer, quando eu não sinto que estou virado para ali, que não é só uma questão, quer dizer, escrever não é uma questão de eu ter prazer ou de me apetecer escrever. Eu escrevo como escrevo profissionalmente, portanto mesmo quando estou a escrever um livro, tento não deixar passar nenhum dia sem pelo menos ir às páginas, ver o que é que está a acontecer. Quando há folha em branco é quando eu estou mesmo exaurido e portanto não há nada para fazer, e isso me aconteceu 2 vezes na vida. Foi depois do Prémio Saramago, durante algum tempo, e durante a pandemia, no segundo confinamento, no primeiro confinamento de maio
2020 até maio de 2021 e eu não escrevi nada. É um período difícil para nos concentrarmos, não é? Sim, tive nas reuniões de Rabo de Peixe, mas do ponto de vista de livros não fiz nada, porque percebi que não estava capaz. E portanto foi a minha relação com a Folha Branca é eu nem sequer vou lá. Não, quando vou lá, já sei que é para fazer alguma coisa. Eu tenho qualquer coisa para escrever, logo vou lá. Sim. Estás a escrever um livro, 2 livros, onde é que não? Já nem sei o que é que eu estou a fazer. Não, estou a escrever estou a reescrever um romance que já está escrito há 3 anos, desde maio de 2020, precisamente. Ficou na gaveta à espera? Ficou. Como o vinho? Ficou porque havia outras coisas que estavam à frente. Havia este ensaio que saiu agora, havia o policial, havia o romance que saiu ano passado, que saiu em 2021, que era o Naufrágio. Portanto, havia uma série de coisas que já estavam planeadas à frente. E este romance ficou na gaveta, sendo que é um dos romances que eu mais gosto. Mas tive que o deixar tranquilo durante 3 anos. E depois repagar e reescrever? E reescrever tudo, sim, que é o que eu estou a fazer agora. Vai sair em outubro, novembro. Acho que outubro. Tu comandas as personagens ou os personagens comandam-te a ti nos livros? As personagens comandam-me. Sim, e um exemplo bastante claro disso é a Pilar, por exemplo, que é a protagonista dos Policiais. Ela é uma mulher muito frágil e muito corajosa, é vulnerável e ao mesmo tempo é muito forte e é insensata, para além de toda a razoabilidade. E a Pilar está sempre a fazer coisas que eu gostava que ela não fizesse. Está sempre a colocar-se em situações. Sempre a contrariar-te. Está sempre a contrariar. A colocar-se em situações que eu acho que são terríveis para ela. E, por exemplo, quando acabei de escrever o Águas Passadas, eu achava que no final a Pilar ia tomar um caminho que para mim era óbvio desde o princípio. E quando cheguei a esse momento pensei, ela não pode fazer isto porque isto é contra ela própria. Então acaba numa situação de novo muito difícil e eu quase que fiquei. E depois quando escrevi o Cenas de Perdão aconteceu a mesma coisa. Por isso eu diria que os meus planos vão sendo gorados pela ubris, pela audácia e o atrevimento das personagens em gorar em defraudar tudo aquilo que eu espero para ela. Como é que se escuta um personagem? Tenta dormir e não pensar no assunto enquanto estás longe da página. E uma pessoa verá que durante o sono, durante os tempos mortos, durante a altura em que está a fazer outra coisa qualquer, há uma parte secreta do cérebro de um escritor que continua a carburar. E portanto eu, por exemplo, se à segunda-feira tenho um plano para terça-feira, depois quando chega a terça-feira de manhã percebo, não, afinal isto não é nada assim, afinal houve aqui outra história qualquer a acontecer. E por isso é que eu acho que muito da escrita é feito em silêncio, é feito quando não se está a escrever, é feito quando não estamos para ali virados, quando estamos a fazer outras coisas. De onde é que vem a tua criatividade? De onde é que vem? De onde é que vem? Eu acho que vem da minha incompatibilidade com a realidade. Basicamente, é fácil de explicar. Eu tenho incompatibilidade, muitas incompatibilidades com a vida, como ela se apresenta, embora tente com os anos adaptar-me e estar mais e ser um cidadão mais comprometido com os meus deveres e etc. Mas nasceu dessa incompatibilidade, nasceu de uma. Eu também cresci num seio de uma família em turbulência naqueles tempos, e isso também foi. Queres falar sobre isso? O que é que era uma família em turbulência? No sentido em que o meu pai e a minha mãe separaram-se quando nós tínhamos 3 anos, eu e a Joana, a minha irmã gêmea, e a minha mãe ficou com 2 miúdos, muito 2 crianças para cuidar. Fomos ver para a casa da minha avó, que morreu em dezembro do ano passado, e que também é o tema que perpassa este último livro de ensaios, que se chama Uma Valsa com a Morte, também por causa da morte dela, ou por causa da morte dela. E portanto a infância foi um sítio de alguma desagregação familiar, mas isso ao mesmo tempo que me trouxe alguma angústia, também me trouxe a capacidade de criar algo a partir dos destroços, percebes? Do que teria sido uma vida familiar normal, que é um pai e uma mãe bem ajustados, que gostam dos filhos. Quer dizer, não estou a dizer que o meu pai e a minha mãe não gostavam de nós de modo nenhum, mas o núcleo desagregou-se. Quando o núcleo se desagrega, as crianças são as que sentem mais, não é? Porque os adultos já têm capacidade para lidar com uma separação, com um divórcio, pronto, por mais que lhes custe, já estão armados com esses instrumentos emocionais. Uma criança não. E portanto essa pequena tempestade que aconteceu ali foi muito impulso, deu muito impulso à minha criatividade. Eu preciso durante grande parte do meu tempo não estar aqui,
não estar nesta dor. E isso é engraçado de pensar hoje em dia, porque não acho que haja ninguém que tenha uma profissão criativa ou que seja um escritor, etc., e que não tenha algumas características destas. Tem que haver sempre uma dor inicial que te força, no fundo, que te empurra. Lá está. Acho que sim, acho como que, Uncle Joe. Sim. Outro dia estava a ler um livro de uma escritora espanhola, Rosa Montero, que foi um dos livros que eu acabei agora de ler, que se A Louca chama... na Casa. Esse era sobre imaginação, que é um Mas livro... este é muito parecido. É um livro que se chama O Perigo de Não Estar no Meu Perfeito Juízo. Uou. É muito giro o título. E ela escreve sobre a criatividade e sobre a loucura. E eu identifiquei muito, porque ela diz qualquer coisa como que, segundo a investigação dela, os escritores que são mais propensos à maluquice e a um dia saltarem de uma ponte são aqueles que perderam um semelhante numa fase muito precoce das suas vidas. E eu tive um irmão gêmeo idêntico que faleceu com poucas horas de vida, e portanto restámos eu e a Joana, mas nós éramos 3. E é engraçado quando eu penso nisso, e quando de repente leio a Rosa Montero a dizer precisamente isso, percebo que em mim sempre houve uma falta. Portanto, logo à partida havia ali um vazio enorme, e esse vazio juntaram-se as circunstâncias da infância, e depois, claro, depois eu tive que ir resolvendo essas coisas dentro de mim, mas também fui resolvendo muito à custa dos livros, e hoje em dia tenho uma relação ótima com a minha mãe, com o meu pai e com a família, e portanto ainda bem que as coisas foram assim, porque senão eu acho que não teria sido escritor. O que é que eles te dizem quando ganhaste, por exemplo, o prémio Saramago? O que é que o teu pai e a tua mãe te disseram? Eu acho que o meu pai riu-se naquele bom riso, não é? E a minha mãe ficou. Como é que é esse riso? É um riso de quê? Não sei, aquele riso de um pai que está satisfeito, não é? Aquele riso de satisfação depois de comeres uma bela refeição. E a minha mãe é mais racional e disse: que bom e tal, não sei o quê, então quando é que é a entrega do prémio e tal. E pronto, e lá fomos todos à entrega do prémio, foi em Penafiel, já foi há tantos anos, em 2008, e lá fomos nós todos à entrega, e eu era um miúdo, não é? Quer dizer, ou pelo menos tinha 33 anos, agora tenho 47, já viste? Eu era um miúdo ao pé do Saramago e estava para lá a tremer por todos os lados. E a tua irmã? A minha irmã também foi. A Joana também. Eles são teus bons leitores, ou esperam um bocadinho antes de ler o próximo livro? A minha mãe e a Joana leem os meus livros todos, acho eu. Sobretudo a minha mãe, nos últimos anos, lê os meus livros todos e gosta muito dos policiais. Eu também escrevo para eles. Eu acho que a minha família, nós somos muito próximos hoje em dia, e como somos muitos irmãos e muitos sobrinhos. E se nos juntarmos todos à mesa, devemos ser para uns 20, entre crianças e adultos e não sei o quê, e somos muito próximos, e para mim é muito bom ter esse amparo, sabes, tipo, todos os fins de semana ir almoçar com eles e com a família, etc. Eu chegando a esta idade, eu troco de bom grado viagens ao estrangeiro ou festivais de não sei aonde de literatura, troco isso tudo por almoços em família. Olha, vamos fechar. Um bom título de um livro escreve-se antes do livro estar escrito ou depois? Boa pergunta. Olha, ando à luta com o título deste próximo livro há meses, mas agora acho que já chegámos lá. Mas às vezes escreve-se antes. Houve certos livros que eu soube exatamente qual era o título. Quando escrevi o Felicidade, era esse o título, porque era ao mesmo tempo um estado de espírito, é um substantivo e é o nome de uma personagem, portanto, perfeito. Outros livros, como por exemplo O Ano Sabático, também foi um título logo imediato, O Bom Inverno, mas houve títulos como, por exemplo, o Ensina-me a Voar sobre os Telhados. Foi um título dificílimo de chegar lá. E é maravilhoso. Eu tive 100 títulos antes desse, e depois de repente houve um dia é isto. Por exemplo, A Noite em que o Verão Acabou, também demorei meses a chegar lá. Portanto, às vezes preciso de ajuda da Clara, das outras pessoas que trabalham na Penguin, que vão opinando, e portanto, embora o livro seja sempre meu, há uma parte substancial que é um trabalho colaborativo. Até porque depois o título do livro também ajuda ou não ao escaparate e à venda e à primeira entrada. Claro. Quem nunca te leu, começa por onde? Eu acho que quem nunca me leu pode começar pela Felicidade, que eu acho que é um livro que saiu muito redondo e que eu gostei muito de ter escrito. Eu não gostei de ter escrito os meus livros todos. Houve uns que eu não gostei nada de ter escrito, porque foram difíceis, porque tiveram muitas revisões, porque
pá, que levaram muito tempo, etc. E o Felicidade foi escrito ali em 4, 5 meses. E quando saiu, eu pensei: isto é um bom livro, isto é um livro que eu tenho orgulho nele. E por isso acho que é um bom livro para começar. Tenho uma última curiosidade. Claro. Como é que se decide? Tu escreves o livro, os editores opinam por aí fora. Como é que se decide o momento? Isto já está feito, eu não mexo mais nesta coisa, quero livrar-me. Ficas com uma sensação de alívio, angústia, vazio. O que é que se sente? Estava a tentar enquadrar aqui uma comparação. É mais ou menos como tipo, se tu saís de casa com os ténis muito apertados, quantas horas é que tu consegues aguentar na rua até teres que os estirar? É mais ou menos a mesma coisa. É quando os calos já são tão grandes, quando já estás a sangrar dos pés, é tipo, ok, eu já não aguento mais. Mas normalmente isto traduzido para a prática, eu entrego o livro à editora e depois faço várias reescritas. As sugestões vêm, são para aí 4 ou 5 de mão, e depois ainda vai à revisão, e depois ainda faço uma última leitura. Demora algum tempo, mas há uma altura em que os pés já estão a sangrar e portanto está na altura de mandar o livro para o mundo. João Tordo, muito obrigado. Obrigado, Jorge.